Agora, um advogado especialista em direito constitucional, doutor João Vicente Tinoco, para a gente conversar mais, para falar mais sobre as novidades do caso Master no Supremo. Bem-vindo, doutor. Começamos o nosso bate-papo falando agora sobre essa mudança de relatoria. Muito se falou sobre a questão das provas que já existiam no caso Master, que essas provas poderiam não ser utilizadas daqui para frente com esse novo relator. Provas poderão ser utilizadas ou começarão da estaca zero? Muito boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Neila, muito obrigado, um prazer estar aqui participando. Essa é uma questão que pode levantar algumas discussões. A forma como foi feita a saída do ministro Dias Toffoli do caso e agora a redistribuição ao ministro André Mendonça, ela, num primeiro momento, sugere que não devemos ter grandes mudanças em relação à validade dessas provas, porque, como se sabe, foi feita essa reunião entre os ministros do Supremo ontem à noite. Ao final dessa reunião, foi assinada uma nota por todos os ministros, e nessa nota o que se indicou é que o ministro Toffoli, pelo menos ali formalmente, ele submete ao presidente da corte, o ministro Fachin, que leva aos demais ministros essa questão em nome do bom andamento do caso, mas o que se aponta ali naquele momento é que o ministro Toffoli não estava sendo considerado formalmente suspeito ou impedido para atuar no caso. Portanto, desse modo, seguindo essa linha, não haveria ali uma mácula, né, que pudesse anular, que pudesse descartar tudo aquilo que já foi feito, né, até porque os ministros destacaram que o ministro Toffoli ele deferiu ali tudo que foi pedido pela Procuradoria e pela Polícia Federal. Portanto, a princípio, né, até onde a gente tem informação, não haveria um grande prejuízo à investigação e ao deslinde dos fatos por conta da atuação do Toffoli nesse início de inquérito. Bem, agora a gente tem também essa questão que trata da primeira instância, do Supremo Tribunal Federal ou primeira instância. Já debatemos aqui no programa que o ministro Dias Toffoli fez questão de segurar o processo no Supremo Tribunal Federal, mesmo sabendo que o deputado Bacelar, que é o deputado da Bahia, que tinha ali, era o único nome envolvido que tinha foro privilegiado, não tinha ligação ao certo com o caso específico, esse caso específico do Banco Master. Descoberto isso, o caso continuou mantido na Suprema Corte. Existe a chance do ministro André Mendonça enviar esse caso de volta para a primeira instância? Existe essa chance. Talvez o ministro ele precise, né, ou queira se inteirar ali do caso de maneira mais profunda antes de decidir sobre isso, porque a regra geral é que fica do Supremo a investigação relacionada àquelas pessoas que têm a prerrogativa de foro no Supremo, que tem o chamado foro privilegiado, né? E essa investigação ela é separada, e as pessoas que não têm essa prerrogativa de foro seguem sendo investigadas e eventualmente processadas na primeira instância, de forma normal. Então, essa é uma decisão que o ministro Mendonça ele vai tomar em algum momento, se vai seguir no Supremo, se ele vê razões para o caso seguir no Supremo ou não, se ele entende que tem que mandar para a primeira instância, né? Discutiu-se muito isso nas últimas semanas, até como uma possível solução que o próprio ministro Toffoli poderia eventualmente ter tomado para esfriar um pouco essa fervura que foi posta nesse caso e no Supremo, né, de mandar de volta, né, de mandar para a primeira instância. Então isso é uma coisa que vai uma discussão que vai ressurgir agora para o ministro André Mendonça decidir. Portanto, é sim possível que isso seja remetido para a primeira instância totalmente ou parcialmente, mantendo no Supremo apenas eventuais parlamentares ou outras autoridades
que tenham sido mencionadas na documentação que está em posse da polícia e do Ministério Público. Doutor João Vicente, muita gente está nos acompanhando e deve estar pensando o seguinte: ok, o caso Master está sendo julgado ou vai ser julgado por quem quer que seja, ou primeira instância, ou Supremo Tribunal Federal. E o que é que eu tenho a ver com isso? Eu que estou aqui acompanhando, o que eu tenho a ver com isso? O que eu vou ver em relação a isso? Eu vou ver o quê? A prisão do Daniel Porcaro? Eu vou ver a restituição de fundos que tiveram perdidos os seus valores para o Banco Master, aqueles fundos de previdência como Rio Prev e Amapá Prev, que tiveram o dinheiro também perdido, né? São aposentados, são pensionistas que perderam o seu dinheiro, vão ter o seu dinheiro de volta? Ou seja, o que esperar depois desse tipo de condenação? Claro, isso é uma pergunta válida, né? Como que isso afeta diretamente a vida das pessoas? E isso pode ser respondido em diversos aspectos, né? Do ponto de vista do funcionamento das instituições financeiras, e aqui é importante a gente destacar, né, que isso é uma investigação, né? Nós estamos no momento inicial em que justamente o papel que as autoridades desempenham aqui, Polícia Federal e Ministério Público, é compreender os fatos em toda a sua integralidade, inclusive para descobrir se não há outros fatos. Às vezes o problema é até maior do que já se sabe, né? Ou os fatos vão surgindo e hipóteses alternativas podem se apresentar. Então a investigação ela serve para a gente entender tudo. Uma vez que esteja tudo bem compreendido, os processos vão ser tomados, inclusive no âmbito criminal, que se for confirmada essa hipótese de acusação, pode sim levar à condenação dessas pessoas e eventualmente à prisão, mas também a descoberta dos fatos, ela possibilita que as pessoas que foram lesadas eventualmente busquem os seus direitos pela restituição desses valores, né, pelos prejuízos que elas amargaram com essas possíveis fraudes. Então, sim, isso impacta, de um lado, a vida do país, a vida institucional do país, porque um dos pontos de gravidade aqui que se tem mostrado essas relações que vão se descortinando entre esses agentes e pessoas relacionadas ao Estado, né, ao poder público brasileiro. Então, isso é importante que se compreenda do ponto de vista institucional e também do ponto de vista particular das pessoas que tinham investimentos e que eventualmente perderam fundos e que, a partir dessas descobertas, vão ter razão para demandar os seus direitos, né, por essas restituições. Deixa eu colocar o Felipe na nossa conversa, no nosso bate-papo. Felipe, sua pergunta para o doutor João Vicente, por favor. João Vicente, o Supremo Tribunal Federal está no holofote, né? Todo mundo fala do Supremo Tribunal Federal, todo mundo fala da condução do Dias Toffoli, que tinha um viés, né, parcial em relação ao assunto, tendo visto a relação dele com o Daniel Porcaro. A minha pergunta para você é o seguinte, né? Você acha que tem clima no Supremo Tribunal Federal para aprovar o tal código de ética que regule a atuação dos ministros do Supremo Tribunal Federal, né, que regule a questão de atuação dos familiares na última instância? Ou você acha que o clima do Supremo Tribunal Federal não é viável para o tal código de ética que o Fachin, né, inclusive, está querendo colocar como o marco, né, no seu mandato como presidente do Supremo Tribunal Federal? Olha, essa é a pergunta do dia, né? É a pergunta que vem se debatendo. Que realmente o Supremo ele entra no holofote, essas relações que são relações entre entes privados e autoridades públicas, né, da política do sentido eleitoral, do poder legislativo, do poder executivo, mas também agora se apresentando do Supremo. E essa é a discussão, como é que o Supremo reage diante disso, né? Acho que é muito importante a gente entender que dizer que o Supremo eventualmente tenha um código de ética ou um código de conduta, essa discussão que vem a partir do próprio ministro Fachin, que agora, pouco tempo atrás, empossado presidente do Supremo, ele traz essa discussão. Isso não é
necessariamente, né, eu vejo que não é, na minha opinião, algo depreciativo ao próprio tribunal. Pelo contrário, o tribunal avaliar a forma como os seus membros se relacionam com outros poderes e com outras personalidades. E como deve ser essa relação, isso muitas vezes é até uma forma do tribunal se proteger, se blindar, inclusive de possíveis acusações descabidas. Então, a partir do momento em que nós temos um parâmetro do que é aceitável, do que não é tão legal que o ministro faça, né, as pessoas podem balizar as suas condutas e balizar as suas críticas. Uma coisa é você criticar dizendo, olha, determinado ministro tomou uma atitude que vai contra o código de conduta, o código de ética. Isso é uma crítica pertinente. Outra coisa é quando esses debates eles ficam no campo do subjetivismo, né, e das análises pessoais que cada pessoa tem sobre se determinada conduta de um ministro é ética ou não. Portanto, a partir do momento em que um órgão como o Supremo Tribunal Federal olha para dentro, né, e se organiza nesse aspecto, isso deve ser visto como um aperfeiçoamento, né, das suas práticas e até com uma defesa e uma organização, como tantos outros órgãos têm. Então, esse é um debate muito pertinente, esse é o debate que está na ordem do dia, e vamos ver se vai ter clima ou não. A reunião de ontem, ela mostra que os ministros eles tiveram essa oportunidade de conversar e de chegar a uma solução, pelo menos da forma que foi apresentada, consensual, com uma nota assinada por todos os ministros, né, 10 ministros, existe uma vaga em aberto. Portanto, parece sim haver espaço para que se caminhe nesse sentido, né? Vamos ver como o tribunal vai reagir em relação a isso. Aproveitando essa deixa, teve pesquisa Quest nessa quinta-feira falando sobre esse assunto, sobre código de ética. E 82% dos brasileiros concordam que o Supremo deve ter um código de ética para os ministros. A maioria defende que o Supremo adote esse código de ética. É o que aponta a Genial Quest, divulgada na quinta-feira, segundo o qual 82% dos entrevistados apoiam a medida. De acordo com o levantamento, 10% discordam da necessidade de um código de ética, enquanto 1% disse não concordar nem discordar e 7% não souberam ou não responderam. O apoio à medida aparece em diferentes grupos do eleitorado. Entre os que votaram no presidente Lula no segundo turno das eleições de 2022, 76% concordam com a criação do Código de Ética, 13% discordam, 12% não concordam nem discordam e 9% não souberam ou não responderam. Já entre os eleitores de Jair Bolsonaro, o índice de concordância é maior. 88% defenderam a criação do Código de Ética. Nesse grupo, 7% discordam, 1% não concorda e nem discorda e 4% não souberam ou não responderam. Ou seja, está aí para vocês pesquisa importante, né? Nesse momento em que a gente viu o assunto transparência no Brasil nesta semana e agora a Genial Quest apontando que a maioria dos brasileiros quer sim um código de ética para 82%. 82% concordam que o Supremo precisa ter um código de ética. Se o brasileiro está dizendo que precisa, é porque ele não confia nos seus magistrados, não confia nos seus juízes, nos juízes da mais alta corte do Brasil, que é quem a gente deveria confiar, porque acima do Supremo, né, como dizem, só Deus, não tem mais em quem confiar. E aí você acaba deixando de confiar até mesmo nas decisões dos ministros da Suprema Corte, doutor João Vicente. A gente via, né, daqui para frente vamos ver como é que vai ser. Víamos uma discordância entre os ministros dentro da corte para a criação dessa conduta, esse código de conduta, e o que a gente sabia é que tínhamos o presidente Edson Fachin em acordo com a ministra Carmen Lúcia, apenas os dois, caminhando juntos aí, concordando com a criação do código, e os demais não queriam a criação desse código de conduta, e isso ficou muito claro na semana passada,
naquele episódio fatídico e triste do ministro Alexandre de Moraes e do ministro Dias Toffoli, falando inclusive de que forma os ministros do Supremo podem ser empresários ou terem empresas ou deixarem de agir assim ou assado, ou seja, muito mais interessados em ministros na área econômica, agirem na área econômica, do que na magistratura. Ou seja, talvez a gente possa ver, a partir de agora, com essa demanda da população, uma mudança dentro do Supremo, né? Realmente são números que mostram que é uma pauta da população. É importante a gente entender também o seguinte: quando fala na criação de um código de ética, né, é claro que em geral, né, assim, falando de uma maneira generalizada, qualquer pessoa vai ser a favor que os ministros e os juízes, de maneira geral, atuem de forma ética, né? A discussão sobre criar ou não criar não é exatamente uma discussão sobre se deve existir ou não diretrizes para ministros do Supremo. A questão que se diz, né, quem é contra a criação do Código de Conduta ou Código de Ética fala o quê? Fala que já existe hoje a Lei Orgânica da Magistratura, que se aplica aos magistrados. Já existe o Código de Processo Civil e o Código de Processo Penal, que trazem ali regras de suspeição e de impedimento, que tipo de casos um juiz não pode julgar. E aí existe uma corrente que vai dizer o seguinte: essas regras, elas já se aplicam aos ministros do Supremo, portanto, a gente não precisa criar uma nova regra, né? A diferença que tem é que, primeiro, né, os ministros do Supremo, eles, ainda que sejam juízes na maneira, né, são magistrados, eles têm algumas atividades diferentes das atividades de juízes comuns, porque são juízes constitucionais. O Supremo ele está diariamente se relacionando com outros poderes, né? Com o poder executivo, com o poder legislativo. Então, a forma de relacionamento é diferente. Daí uma diferença, talvez, que se possa apontar do ministro Supremo para um juiz submetido à lei orgânica da magistratura de forma normal, né? E outra é porque o Supremo também passou por fatos da vida, por necessidade, pela forma como se dá a política, a ter certas decisões e ter certos holofotes que antes não tinha. Então, por isso que se defende, de um lado, a criação de regras específicas para o Supremo e não apenas aquelas regras gerais que se aplicam a todos os magistrados previstas na Lei Orgânica da Magistratura e no Código de Processo Civil, né? Mas, de fato, o que esses números apontam é uma quantidade muito grande de pessoas apoiando essa iniciativa, que é uma iniciativa que agora está sendo colocada na pauta, como dito, pelo ministro Fachin, que incumbe, né, que traz ali a ministra Carmen Lúcia para ser a relatora dessa proposta. É um trabalho complexo, né? Alinhavar consensos, alinhavar possibilidades do ponto de vista da política ali interna do Supremo para isso funcionar. E vamos ver, mas é uma discussão muito válida e muito pertinente e, pelo que a gente vê, talvez até em alguma medida necessária para que a população tenha essa confiança, né, na instituição. Felipe, para a gente encerrar, você tem alguma pergunta para o doutor João Vicente? Claro. Ô, João Vicente, um grande problema da discussão em relação ao Supremo Tribunal Federal é que o Supremo Tribunal Federal ele acaba atuando em todas as áreas, né? Todas as áreas acabam atuando, ele vira uma corte recursal e uma corte constitucional. Como é que você vê a discussão do novo desenho do Supremo Tribunal Federal e só deixar o Supremo Tribunal Federal com questões constitucionais, né, e menos com questões recursais, né? Porque a Constituição Federal do Brasil, quando você pega ela, é muito extensa, né? Tem mais de 200 artigos, né? Versa sobre vários assuntos, né? Desde o Pedro II, né, escola, até educação e direitos fundamentais, né? Como você vê a discussão de redesenhar o Supremo Tribunal Federal e deixar o Supremo Tribunal Federal
somente com assuntos formalmente constitucional e não materialmente constitucional? Isso é verdade. A Constituição ela tem essa elasticidade de assuntos e esse também é um tema muito pertinente sobre o Supremo, né? Pega modelos de corte constitucional em que uma corte constitucional só julga questões relacionadas ali propriamente à constitucionalidade das leis, a questões institucionais mesmo entre os poderes, né? E o Supremo, ele, além de corte recursal, ele é, em alguns casos, primeira instância, né, nos processos criminais envolvendo pessoas com prerrogativa de foro. Então pega tudo isso, e isso muitas vezes atrai, aumenta a pauta do Supremo, né, e torna, enfim, incha a pauta, e aí é mais difícil manejar ali o que é prioridade, o que não é. Isso às vezes atrai os holofotes, como a gente começou aqui falando de caso Master. É uma investigação que corre no Supremo, uma atribuição do Supremo supervisionar investigação em determinados casos, que não é uma atuação, digamos assim, nuclear ordinária de uma Corte Constitucional. Então tem isso. No ponto de vista recursal, né, hoje em dia, depois enfim, da reforma do judiciário de alguns anos atrás, isso é relativamente mitigado na medida em que os recursos que chegam ao Supremo eles precisam atender ali ao requisito da repercussão geral e demonstrar ali a pertinência desse caso chegar ao Supremo. Mas, de qualquer modo, isso é um fato. O Supremo, ele, por ter essas características, ele julga tudo, porque a Constituição ela toca vários pontos: direito penal, direito civil, direito tributário, direito, enfim, várias áreas, e isso aumenta, sim, a pauta do Supremo e aumenta, finalmente, né, a importância institucional do Supremo, não só como o órgão ali de cúpula do Poder Judiciário, no sentido da posição que ocupa na repartição dos poderes e nos freios e contrapesos entre os poderes executivo, legislativo e judiciário, mas esse papel no julgamento de recursos e no julgamento de processos de conhecimento comuns e inquéritos. E essa importância, finalmente, ela ressalta esse tema do Código de Conduta ou dessas balizas, porque, enfim, os ministros eles são trazidos aos holofotes muitas vezes pelo interesse público que se tem nos casos que o Supremo julga. E aí gera todo tipo de situação, às vezes críticas devidas, às vezes indevidas, enfim, aplausos. Então é sim importante que esses assuntos sejam bem debatidos. João Vicente, muito obrigada. Obrigada pelas análises e explicações aqui para mim, para o Felipe e para a nossa audiência. Bom fim de semana, bom carnaval para você. Obrigada. Muito obrigado, um prazer, bom final de semana, bom carnaval.